Diferente de materiais 1, que eu acho que todos vocês já fizeram, materiais 2 é praticamente sobre um assunto só. E esse assunto é coisas feitas com ligantes inorgânicos. A gente vai falar de cimento, gesso, cal e de suas aplicações. Temos um livro de referência. O livro é bem legal. Ele tem uma informação bem sintética. Tem também um livro no Ibracon, que são 2 volumes. O que a gente chama de ligantes inorgânicos? Ligantes inorgânicos são pós finos que, misturados com água, nas condições ambiente, viram um sólido. O pedreiro vai dizer que o cimento e o gesso secam. Ele acha que virou sólido porque a água foi embora. Mas, na verdade, via de regra, ele deixa de ser uma suspensão de um fino na água para ser um sólido, porque ele dissolveu e reagiu quimicamente, formando um sólido diferente. Então, os ligantes inorgânicos, eles são materiais inorgânicos, moídos, que vão virar sólido a partir de uma mistura com água. E são conhecidos há bastante tempo, né? Então, um pouco de cimento, podia ser, o cal e o gesso seriam brancos. São pós muito finos, uma farinha, porque senão viram sopa de pedra, né? Tipicamente, nós vamos usar os ligantes misturados com agregados, com produtos inertes. Esses produtos, eles têm uma missão fundamental, que é baixar o custo do sistema. Custo é sempre muito importante. Eles também baixam o impacto ambiental e eles melhoram algumas propriedades, né? Então, eu tenho agregados inertes, eles sempre estão presentes numa proporção muito maior do que os ligantes. Um concreto, 10% dele é cimento, no máximo. O resto é água, a água que reagiu com o cimento, areia e brita. Aqui vocês estão vendo uma seção transversal de um corpo de prova de concreto, né? Os agregados graúdos, os grãozinhos de areia, e essa parte clarinha aqui no meio é a pasta de cimento, que é o produto da reação química do cimento com a água. Nós não estamos vendo aqui muito poro e tudo mais, né? A gente também usa quase sempre um pouco de aditivos. Aditivos são produtos químicos, uma variedade imensa, que pode acelerar a pega, retardar a pega, ou retardar o endurecimento do material. Ou pode dispersar o material, deixando ele extremamente fluido. Isto aqui é um mundo, e é um mundo que se amplia a cada dia. Então, quando eu falo de ligantes, a gente vai falar um monte, sempre estou falando de um pó que dissolve na água, reage quimicamente e forma um novo sólido. E é sobre isso que é a disciplina, né? Aqui tem uma imagem de microscopia eletrônica de varredura. Isso aqui é um grão de areia pintado de azul, né? E aqui estão os cristais de produtos formados pela hidratação do cimento, né? Então, não se vê partículas, a partícula que sobrou é a partícula de areia. O resto é uma massa, porque os grãos de cimento dissolvem. E esse é um conceito que vocês precisam entender. O cimento, o gesso, eles não secam, eles hidratam, reagem com a água. As partículas dissolvem, e é por isso que vira sólido. É muito diferente do barro. Eu misturo areia com argila, deixo ela secar, eu tenho lá um pedaço de barro seco. Boto ele dentro d'água, ele desmancha. Num produto de hidratação não acontece isso. Por que cimento é importante? É o material que a gente mais consome no planeta. Eu tenho a coisa mais consumida pelos humanos ou pela sociedade é água, depois vem concreto, depois vem cimento, depois vem alimentos.
a gente usa per capita, por ano, muito mais cimento do que comida. No mundo estão 600 quilos de cimento, mais ou menos, por habitante. Vocês não comem 2 quilos por dia, comem? A média da humanidade certamente não come. Tá? Então, a escala disso é muito grande. Só uma outra comparação. Materiais cimentícios, o cimento, madeira. Aqui está o menu do semestre passado. Madeira, que 2/3 vai para combustível. Cerâmica, que vai quase tudo para construção. Aço. A cal, que a gente vai falar também. Asfalto. Gesso. Alumínio. E o cobre, que move todos os eletrônicos, transporta toda a eletricidade que nós usamos no mundo inteiro, nem aparece no gráfico. A escala de produção dos materiais cimentícios é muito grande. E isso faz uma diferença enorme. Tudo começou quando, sei lá, os romanos, alguém, 5, 7 mil anos atrás, descobriu a cal e o gesso. As pirâmides do Egito já tinham cal e gesso. O pessoal usava para assentar alvenaria, para fazer revestimento decorativo, assentar placas cerâmicas. Né? Esses dois ligantes, eles têm um problema de resistência à água não muito alta. O gesso dissolve na água. Talvez vocês já viram um forro de banheiro, um forro de gesso. Quando o banheiro de cima vaza, fura o forro de banheiro. O gesso é solúvel em água. No Egito, não era muito um problema. Chove pouco. E o pessoal tentava usar ele no interior. Né? A cal, ele tem um pouco mais de resistência à água, mas eu só consigo aplicar ela em espessuras muito finas, porque ela endurece pela reação com o CO2 da atmosfera. Se for muito grosso, o CO2 não entra, ele não funciona. Uma argamassa de gesso e cal, típica dos árabes. Isso aqui é a Alhambra, na Espanha. Toda a decoração, não sei se alguém já visitou, é absolutamente impressionante, é tudo argamassa de gesso. Né? Eram artistas que trabalhavam em revestimento de edifícios. Aqui são as placas cerâmicas, né? Anos 700 a.C., quase 2.700 anos atrás, e elas estão coladas com uma argamassa de gesso, numa região muito seca. O que muda tudo é os romanos. Os romanos conseguem fazer um concreto misturando a cal, que todo mundo usava já há 3.000 anos, com a cinza do Vesúvio, que é um vulcão que fica ali do lado de Nápoles. E essa mistura com água reagia e fazia um produto insolúvel em água e de grande resistência mecânica. E sobrou muita coisa do que eles fizeram. Talvez a coisa mais impressionante é o Panteão. Né? Tem, segundo Pedro, que pegou a informação, tem 2030 anos, está lá. Né? É uma cúpula de concreto, tem 30 e poucos metros de diâmetro, e do ponto de vista químico ela não é muito diferente do que é o nosso cimento atual. Os produtos de hidratação formados são mais ou menos iguais. Embora as matérias-primas sejam diferentes. O que ele tem de legal e que nós não fazemos ainda hoje é que os romanos ficaram variando as propriedades do concreto e a densidade do concreto na medida das suas necessidades. Hoje nós fazemos estruturas onde a resistência do concreto é constante. Mesmo onde eu não preciso de alta resistência, eu coloco alta resistência porque em algum lugar daquele andar ou daquela obra eu precisei daquela resistência. Eles fizeram um sistema onde na parte com maior carga embaixo a resistência era uma, à medida que eles foram subindo, eles foram baixando a resistência. Como é que eles fizeram isso? Usando agregados, primeiro rocha e o último lá em cima, pedra-pome, que é uma esponja, uma rocha natural, no formato de uma esponja altamente porosa,
que se forma nas erupções de vulcão. Então a parte de cima é um concreto extremamente leve, a carga não é alta, tem baixo peso próprio. À medida que desce, a resistência vai ficando maior. Então essa é a genialidade de quem fez o Panteão, que está lá até hoje e que é o que muda. Eu consigo fazer uma rocha monolítica de grandes dimensões e de grande resistência à temperatura ambiente. Até aquele momento, se eu queria alguma coisa resistente à água, eu precisava fazer cerâmica, o que implica em colocar o produto cerâmico dentro de um forno, a 1000 graus. A partir desse momento, isso não é mais necessário. Isso muda o mundo. Isso transforma as nossas cidades, transforma o jeito que o mundo pode construir, né? Antes disso, se eu quisesse fazer algo monolítico, eu teria que esculpir na rocha. Não tinha outro jeito. Ou iria para a alvenaria, né? O que é interessante é que na Idade Média, a humanidade havia perdido completamente o saber dos romanos. Na Idade Média, o período onde a humanidade andou para trás, ninguém mais sabia fazer concreto romano. Voltamos para a alvenaria. Tá? Isso só foi superado lá por volta de 1820, quando esse cara aqui, James Aspdin, inventa o que é o cimento Portland, que nós usamos ele até hoje, com mudanças. Mas por 1300 anos, ninguém soube fazer concreto. E por 200 anos, os grandes cérebros do mundo estavam atrás de um cimento que pudesse ser usado em obras hidráulicas. 1740 é a Revolução Industrial. Revolução Industrial, máquina a vapor, grande produção, uma necessidade de mover bens. A Europa, a França, a Inglaterra, a Alemanha fazem canais para transportar bens de barco do interior para dentro do continente. E esses canais precisam de revestimento, eles usavam cal no revestimento, e esse revestimento se desagregava, e isso custava uma fortuna. Os governos pagaram pesquisa para desenvolver cimento. Em 1800, o cara que desenvolvesse cimento ficaria rico. E o cara que fez a coisa mais interessante, que ficou até hoje, foi esse Aspdin de Leeds. Ele conseguiu fazer um cimento moendo uma argila misturada com calcário, que era nativa lá de uma região, uma temperatura alta, um pouco emulando o que faziam com a cal, um pouco mais alta, e moía ele bem fininho, o que também se faz com a cal e com o gesso. E aí o negócio endurecia e ficava parecida com uma pedra da cidade de Portland, na Inglaterra. E ele deu o nome de cimento Portland, embora Portland não tem nada a ver com isso. Tá? A segunda grande invenção é dos franceses. Os franceses observam que o material é interessante, mas ele é frágil, não tem resistência à tração. E aí vem a ideia de colocar aço dentro do cimento. Isso aqui é o farol que até hoje orienta, não sei se orienta, mas está lá funcionando do lado do Canal de Suez. É a entrada do Canal de Suez. Foi uma das primeiras obras de concreto armado, está lá até hoje, 1869, e essa é uma das primeiras pontes feitas na França, né, pelo Monnier, que é um dos caras que inventou um concreto armado. Não está mais em uso, mas dá para ver, está funcionando, daria para caminhar em cima, é uma obra protegida historicamente. Então, por volta de 1870, a humanidade já tinha o concreto armado. Haviam várias patentes de concreto armado, e quem quisesse fazer um edifício de concreto armado precisava comprar uma licença de um dos fornecedores e construir o edifício. O prédio Martinelli, aqui no centro da cidade, comprou uma licença para fazer concreto armado, porque não era uma tecnologia de domínio público. Ela tinha proprietários, pessoas que desenvolveram e vendiam ela. Vocês já viram uma viga de concreto armado? Né? Eu tenho o concreto, eu tenho as barras de aço e tenho os estribos, né? Dá para ver aqui. Isso aqui é um desenho
da patente desse Coignet, acho que é 1870. Então, em 1870, o concreto armado, mais ou menos como nós conhecemos, estava resolvido. A produção de cimento ainda era cara e pequena, com pouca eficiência energética, alto consumo de energia. O aço ainda era bastante caro, mas o conceito estava lá. Thomas Edison, que talvez é o primeiro cidadão a ser um inventor serial, né? Eletricidade, gravação, né? Um monte de coisa. Ele foi dono de fábrica de cimento e patenteou essas casinhas de concreto. Era muito interessante, nós não fazemos isso ainda hoje, mas o cidadão, 1909, ele conseguiu bolar um sistema de formas aonde, por um ponto, ele jogava o concreto e fazia todas as paredes e piso da casa, simultaneamente. Monta a forma, enchia ela de concreto. Fazia até a banheira. O sistema de formas era muito caro e isso acabou não indo muito para frente. Mas ainda tem, em Nova York, perto de Nova York, tem muitas casas feitas pelo sistema Edison. São casas de 110 anos, a arquitetura não é nada brilhante, todas as casas são exatamente iguais, as formas eram exatamente iguais, independente do lugar. Mas era uma construção tremendamente barata e muito rápida. Nós perdemos isso um pouco com o passar do tempo. Uma foto da Espanha, antes de 1913, os operários, tal, né? A resistência à compressão do concreto na época era 25 kg por centímetro quadrado, 2 megapascal e meio. Extremamente baixa. Quer dizer, essa era a resistência de projeto, o FCK. Mas a essência de fazer uma estrutura de concreto armado era mais ou menos a mesma. Hoje nós fazemos coisas em muito mais quantidade. O cimento, o aço, o concreto são muito mais baratos e são produzidos em muito maior escala. E nós conhecemos muito melhor o concreto. Não precisamos usar mais 2,5 quilos, né? Podemos usar 2 ordens de grandeza, 250 megapascal, dá para fazer. Né? A gente faz usina, Itaipu. A quantidade de concreto lançada em Itaipu, 12 milhões e meio milhões de metros cúbicos de concreto. Na época, não era só concreto. Itaipu tinha a maior fábrica de gelo do mundo. Em cada lado aqui da barragem tinha uma fábrica de gelo para refrigerar o concreto. Né? Coisas interessantes, esse cidadão aqui, quem for para a Suíça, Robert Maillard, tem na Suíça um monte de pontes extremamente elegantes e leves, né? E que viabilizaram construir pontes e estradas em lugares que antes não era possível. Seria impossível trazer essa ponte, as peças dessa ponte em ferro fundido, até o meio da Suíça a 4.000 metros de altura. Não dá, não tinha estrada. Agora, levar 10% da massa da ponte, que é o cimento, pegar a areia e o seixo rolado que está no fundo do rio, facilita muitas coisas. E as barras de aço vêm dobradas, pequenas dimensões. Eu consigo fazer coisas em lugares inacessíveis. Nós fizemos barragens no meio do nada. Nós fazemos barragens no meio do nada, na Amazônia. Esse cara aqui construiu nos anos 20 e 30, ele resolveu o problema de conexão de vilarejos desconectados dentro da Suíça, que é um país muito pequeno, mas de difícil locomoção. Né? A pergunta é, como é que ele colocou esse concreto aqui em cima? Tem 90 metros de vão, daqui até aqui, no total 130 metros, eu acho que a profundidade aqui é 600 metros. Como é que faz uma forma? Ele era um gênio, mas ele tinha um cara que fazia a forma de madeira, que era um gênio absoluto, porque ele cortava as toras na encosta e construía
as formas sem descer para o vale, ancorada na parede do morro. Tá? Ninguém fala do cara que fez as formas do Maillard, mas não era um cidadão fraco. Né? Isso aqui é uma obra aqui de São Paulo, não sei se já viram isso aqui, dá para ver no Google Earth perfeitamente. Né? É a nova e a velha Imigrantes, né? Que tem túneis. Né? Esse túnel pode não parecer, ó, mas está revestido de concreto. Corta a rocha e reveste de concreto. Veja que não está liso, é porque a construtora não era brasileira e a obra não era pública. Isso aqui é uma PPP. No Brasil, obra pública se faz corta a rocha e se faz túnel liso, deixa a superfície lisa, custa uma fortuna. No mundo inteiro, o camarada corta a rocha, joga um concretinho em cima e ela fica legal. Se vocês forem falar com o pessoal do mercado, eles acham que o concreto, como está aqui, vai ser para sempre, nunca mudou. Mas o concreto mudou muito, né? E está mudando muito rapidamente. Todo mundo já ouviu falar desse Burj Khalifa. Eu não moro em nenhum lugar acima do 12º andar, porque é o limite de uma escada a giros de bombeiros. E nada vai me convencer a ficar num prédio desses durante o incêndio, né? Mas esse prédio aqui tem... a altura do concreto é 600 metros. Os últimos 200 metros, na verdade, não são utilizáveis. São só um mastro para garantir a ele o título de prédio mais alto do mundo. Mas tem concreto bombeado a 600 metros, a densidade é 2,4. Né? Então, é um concreto especial. A resistência não é mais 2,5 megapascal, mas é 80 megapascal. Módulo de elasticidade controlado, né? 330 mil metros cúbicos de concreto. Comparado com o Itaipu, isso aqui é for babies. Nós estamos falando de 12 milhões e meio de metros cúbicos de concreto em Itaipu. Aqui, 330 mil. Né? Mas é uma obra impressionante. Quem quiser ter detalhes de como é que ela foi projetada, carga de vento, deformação lenta do concreto, tudo que vocês... Um paper bem curtinho, 5 pagininhas, está aqui no link para vocês darem download. E até coisas mais sofisticadas. Nos últimos 15 anos surgiu o que o pessoal chama de Ultra High Performance Concrete. Na verdade, é um concreto com resistência mecânica muito alta. Em 1913, resistência de projeto, 2 megapascal e meio. O Burj Khalifa, 80. Esse tipo de concreto passa de 200 megapascal. Ele tem microfibras de aço, então ele tem uma resistência à flexão de 40 megapascal, que é bastante alta. Tá? O que permite fazer um pré-moldado de fachada como esse. O pessoal acha que esse concreto é muito caro. O concreto não é tão caro, o caro é a forma. Porque essa forma precisa ser feita em borracha. Para o negócio soltar depois do lugar. Okay? Então, continua sendo cimento, mais ou menos a composição química do que os romanos utilizaram, mas é um produto com resistência mecânica 2 ordens de grandeza acima. Ele faz outras coisas. Fizer uma análise química, não tem grande diferença. O problema está na microestrutura, está naquilo que a gente não vê. Essa é uma outra aplicação bem legal. Tem uma empresa alemã, agora tem uma nos Estados Unidos também, chamada Hekli. Ela consegue imprimir na superfície de concreto. Na verdade, ela não usa pigmento. Ela modifica a textura, ela modifica a interferência da superfície com a luz. Então, as partes mais escuras são rebaixadas, estão na sombra. Dá para fazer coisas muito interessantes. Né? E o que está super na moda, que vocês já devem ter visto, é imprimir casas em 3D, certo? Está cheio na internet. Né? O cara sempre mostra a impressora botando lentamente um pouco de argamassa, né? Ou de concreto, fazendo a parede. A parede, via de regra, é vazada. O que ninguém mostra é como colocar as barras de aço dentro, nem como fazer o acabamento e nem como fazer a laje. Está todo mundo fazendo parede. Na parede eu vou empilhando o concreto, certo? E quando eu tenho que fazer a laje, eu vou empilhar o concreto em quê? Eu vou ter que colocar uma forma.
E o discurso do pessoal é fazer casa sem forma. Em todos os casos, em breve teremos máquinas dessas em todos os lugares do mundo. Ninguém vai parar esse tipo de produto, porque ele está ficando muito barato. As bombas nós já temos. Eu preciso ter um pouco de controle de vazão e localização e controlar o concreto. Essa é uma tecnologia do futuro. Não acho que nós vamos imprimir casas com ela. Até porque eu vou precisar botar forma para fazer a laje, para o segundo piso e tudo mais. Mas é muito provável vocês vão ver impressoras dessa trabalhando nos próximos 5, 10 anos, aqui em São Paulo, dentro de fábricas, fazendo componentes como esses. Faz super sentido. Fazer isso aqui, o custo é a forma. Se eu tenho uma impressora, eu imprimo ela no chão, eu não preciso da forma. E aí a coisa muda de figura. Então, essa impressora 3D, a gente colocou esse APIS aqui, é a que tem mais dinheiro. Tem dinheiro da Samsung, está no Vale do Silício e tal. É a que está aparecendo que vai dominar, eles têm um conceito legal. A impressora sobe como se fosse uma grua. Funciona bem. Talvez eles sejam vencedores. Aqui é a primeira casa que eles fizeram na Rússia, né? É interessante, né? Porque eles mostram tudo, aí chega no telhado, e eles mostram a casa pintada, né? Então o telhado não é impresso. Ele precisa montar a janela, que a janela também não é impressa, a porta também não é impressa. Essa é uma obra de arte. Foi vendida por 1,5 milhão de euros recentemente. Pertencia a Lafarge Holcim, estava no hall de entrada assim, da maior cimenteira do mundo, e eu vi um cara sentar nela. Porque o cara entra distraído, conversando, vê essa poltroninha, vai e senta. E levanta. Qual é a propriedade do material que faz com que essa poltrona, feita em concreto, não seja confortável? Quem vai responder? A resistência de compressão é altíssima. Você senta numa poltrona, ela quebra? Então não é resistência. O que é? Oi? Rigidez. Outro nome. Hã? Dureza? Não. Qual é a propriedade mais fundamental? Quais são as grandes propriedades mecânicas dos materiais? Oi? Não é modularidade. As coisas fofas, os sofás, eles têm um módulo de elasticidade baixo. Pequenas cargas, eles deformam, né, se moldando de acordo com a tensão. O módulo de elasticidade de um travesseiro, de uma, sei lá, deve ser 0,01 megapascal. Não, 1 megapascal talvez. Quando você senta, ele afunda, né? Ele molda. Aí ele entra em compressão. Aqui é 44 bilhões de megapascal. Então, isso aqui é uma certa piada, né? Porque lembra um pouco as obras do Le Corbusier, que eram famosas por não serem confortáveis. Então, esse arquiteto francês fez essa piada. Achei legal. Ok? Então, entre 1770 e o ano 2000, 1770 começa o concreto armado. E o ano 2000, 130 anos, o concreto saiu de alguma coisa com uma resistência mecânica de 2,5 megapascal para algo que pode chegar a 200. Concreto mais convencional do nosso mercado, resistência mecânica, alguém sabe? O que é uma resistência mecânica de um concreto comum? Ninguém? 30, 40 megapascal. Tá? Então, é um grande avanço, e é um grande avanço, inclusive, na forma de aplicar. Né? Hoje, a gente tem... Isso aqui é uma argamassa autonivelante. O pessoal vai lá, faz uma laje, ela é toda torta. Eu preciso colocar a laje no nível para colocar o revestimento do piso.
para que os móveis não fiquem bambas. Uma forma é, vou lá, nivelo tudo, boto marcas, uso um nível de bolha, fica um operário um dia nivelando um piso, 2 dias nivelando um piso. A outra forma é, eu chego e encho aquele piso com uma argamassa que é praticamente um fluido newtoniano. Ela vai se autonivelar. Com pouco esforço, eu tenho certeza que o piso vai estar no nível. Isso dá para fazer e é produto comercial, ainda caro. Argamassa colante, né? Uma pequena camada de argamassa, posso colar a cerâmica. Olhando para o gesso, eu tenho os painéis de gesso acartonado. Claro, no Brasil é 3 pessoas agarradas numa placa tentando posicionar ela, mas existe ferramenta para isso, né? O gesso acartonado, ele tem um cartão, pedaço de papel, outro pedaço de papel e no meio eu tenho gesso. E com isso se faz placas de 2,40 metros de altura. A alvenaria está saindo do mercado brasileiro, com 100 anos de atraso. E o gesso acartonado, em divisórias internas, vai dominar como domina boa parte do mundo. Existem também revestimentos de gesso. Esse aqui é um revestimento projetado, muito usado nas alvenarias. Quase todo o revestimento interno de edifícios aqui em São Paulo é feito com revestimento de gesso, a maioria das vezes projetado manualmente, e até esses painéis decorativos de gesso estão aí no mercado. Gesso solúvel em água, área seca no interior. A gente tem painel de gesso acartonado protegido contra a água que dá para usar no banheiro, mas é um painel especial. O outro mercado importante, que talvez use 40% do cimento brasileiro, é a argamassa de revestimento. Usualmente é o operário que lança na mão, mas progressivamente começa a chegar as bombas de projeção. Então, eu faço uma alvenaria torta, cheia de defeitos, revisto com argamassa. E a aparência fica melhor. Num certo sentido, a argamassa está no negócio de esconder os nossos defeitos, né? É claro, passa a máquina aqui, mas chega na hora de alisar, de desempenar, isso é feito manualmente. Esse é um mercado gigante. 35%, 40% do cimento brasileiro vai nesse mercado. É muita coisa. Posso também fazer concreto projetado. Eu tenho uma bomba bombeando concreto aqui atrás, sobe por esse mangote, né, e ele é projetado na parede. Vocês estão vendo aqui, estão revestindo uma entrada de túnel. É projetado como uma argamassa, só que é concreto. Ainda se faz esse tipo de tecnologia no metrô de São Paulo, em algumas obras. Abre o buraco e projeta concreto. Concreto autoadensável, falando do metrô, quando eu uso essas tuneladoras, que são máquinas aí de 10, 15 milhões de dólares, que abrem um buraco de 8 metros de diâmetro, sei lá, e vão comendo a rocha. Na frente ele tem esses discos de corte, né? E o revestimento, atrás da máquina, ela vai posicionando fatias, que o pessoal chama de aduelas, ou segmentos de um anel de concreto projetado. Vou montando esses anéis até ficar com o túnel completamente revestido. Então, quando o pessoal usa a máquina, o túnel sai bastante reto, porque a máquina tem uma seção circular perfeita, e ela confina o solo, e a máquina mesmo, no final dela, vai posicionando essas aduelas. Como é um anel, né, fecha um semicírculo, comprimindo, tem uma compressão pura no sistema. E quanto mais pressão tem, mais estanque fica o meu sistema. Funciona muito bem. Tá? Então, novamente, concreto é um concreto de alta resistência montado. O que está chegando no mercado são os painéis de revestimento. Sai a alvenaria, entra painel de fachada, e aí são painéis
normalmente a área externa à base de cimento, finos, talvez 20, 30, 40 milímetros, leves, grandes dimensões, grande produtividade. O grande mito hoje no mercado é que o usuário não gosta da junta. Então, particularmente, eu não consigo... Eu faço uma fachada revestida de pedra e ela tem uma junta a cada metro. E o usuário acha aquilo maravilhoso. Agora, por que uma junta de painel cimentício vão achar ruim? Não faz muito sentido. É um pouco a engenharia resistindo às mudanças. Nós estamos com pouca mão de obra no mercado. O aumento da produtividade é importante. E o aumento da produtividade passa por abandonar a alvenaria, que é empilhar pedacinhos de tijolo, que é feito há 6.000 anos. Não é uma ideia muito moderna. Uma outra parte importante vão para tubos, postes de tubos de concreto, né? Todo o sistema elétrico passa por aqui, drenagem urbana, esgoto, é tubo de concreto, uma quantidade gigantesca, né? E os blocos de concreto para alvenaria também são o mercado. Então o concreto sai de argamassas autoadensáveis, argamassa que eu projeto no teto, argamassa colante para cerâmica. O cimento é sempre o mesmo, ou uma argamassa de gesso, um painel de gesso. Então, os ligantes orgânicos permitem fazer uma variedade muito grande de produtos. Então, não tem só o concreto convencional que está aí no mercado. Pega o telefone e te entrego. Tem coisas muito mais sofisticadas. E o que a gente vai precisar entender, vocês vão precisar entender um pouquinho, é como é que eu saio. Basicamente, estou sempre trabalhando com as mesmas matérias-primas. O pó ligante, a água, alguns aditivos e agregados, e faço coisas tão variadas. Tem uma lógica por trás disso. E o curso é sobre essa lógica. Pouca gente entende, né? A maioria dos engenheiros consegue trabalhar com o concreto convencional. Todos vocês já viram isso, né? Viram aqui no prédio. Talvez um dos problemas que a engenharia tem hoje é a nossa... Bom, a gente sabe por que isso acontece há uns 60 anos. Quando eu uso cimento e concreto com barra de aço, a barra de aço tem que ficar afastada da superfície para o concreto proteger ela. Existe uma certa convicção dos engenheiros brasileiros que isso, e de arquitetos, que isso só acontece nas obras dos outros. Porque é a única explicação possível. Tá? Então, se faz detalhamento de pilar onde é impossível botar uma camada grossa de concreto em cima para proteger a armadura. Na obra, o engenheiro não coloca o espaçador, que é o pedacinho de plástico que mantém a armadura afastada da superfície do concreto, que devia colocar. Não é ele que devia colocar, mas ele não faz com que se coloque. E a gente tem problemas. Esse prédio aqui, a gente estava outro dia, trouxemos um pessoal para visitar aqui o prédio, caminhando no corredor, caiu um pedaço de concreto do piso, no piso, assim, 2 metros na frente. Agora nós já botamos umas placas de madeira, vai cair em cima da madeira. Esse prédio foi feito numa época onde o conhecimento sobre problemas de corrosão de armadura eram, no Brasil, inexistentes. Hoje em dia a gente sabe, mas os problemas continuam acontecendo. Então, isso é um tema que a gente vai tratar, porque ele é um tema bastante importante, né? Nossas pontes, edifícios, particularmente em obra pública, onde a nossa cultura não é de ninguém, né? Essas coisas acontecem muito.